bom, Mouse Lobo. E aí galerinha, beleza? Falenzão aqui na área. Vamos começar o programa que vamos titular aqui de The News, depois de sugestões da galera nos comentários do YouTube após o primeiro episódio, onde a nossa ideia desse vídeo é trazer as notícias mais quentinhas aí do cenário que estão acontecendo internacionalmente e também aqui dentro do Brasil, beleza? Então eu separei algumas notícias legais aqui que aconteceram nos últimos dias e acho que a principal delas foi o fato do Astralis ter sido campeão mais uma vez, dessa vez aqui em solo brasileiro. O Astralis bateu a Liquid para vencer o campeonato e fizeram uma campanha muito boa. Eles jogaram, acho que 4 vezes o mapa Dust 2 durante a fase de grupos, venceram, se eu não estiver enganado, quase todas elas. E jogaram uma Overpass também com o time da MBR, venceram a Overpass. E deixa eu até te conferir isso daqui, como é que foi a campanha do Astralis na fase de grupo, né? Porque foi interessante, foi um time que escolheu jogar praticamente, escolheu não, né? Acabou jogando praticamente todos os mesmos mapas. Repara aqui nos resultados dos caras, ó. Começou aqui, exatamente, ó, bateram o Liquid 16-13, bateram o Ence 16-14, depois jogaram contra o MBR 16-10, jogaram contra o NiP 16-12 e contra a FaZe 16-13. Então você vê, cara, que foram todos jogos com resultados muito próximos, mas vitória muito elástica ou não, a Astralis conseguiu sobressair contra todos os adversários e mesmo tendo trabalho para fechar. E aí na etapa final, contra o Liquid, eles jogaram Dust 2 novamente, perderam dessa vez, é a primeira vez que eles perderam Dust 2 no campeonato, foi aqui na menor de 3, mas venceram super bem a Inferno e a Overpass, assim conseguindo mais um título, cara. Então o time do Astralis continua impressionando, continua mandando muito bem e mereceram mesmo ganhar esse campeonato, mesmo com as vitórias ali sendo por placares curtos, os caras foram superiores a todos do campeonato. Outra coisa que aconteceu aqui foi o Device, ele foi nomeado MVP, o jogador mais impactante da competição. E o Devon tem jogado muito bem mesmo, cara. O cara tem jogado muito bem, na minha opinião. Ele é um AWP excelente, é um AWP que joga simples, mas joga muito eficiente. Você não vê nenhuma jogada muito maluca dele tomando riscos absurdos, mas é um cara muito preciso no que faz, não costuma errar tiro fácil e tá sempre pegando kills importantes para a equipe dele. Então, um cara que tem jogado muito bem, já é o 13º MVP que ele ganha. Ele tá fazendo um trabalho sensacional com o time da Astralis, cara. Tá jogando muito bem. E aqui a gente tem um pouquinho da estatística dele. Pode ver que todos os mapas ele ficou positivo. Todos os mapas ficou com um rating alto também. Acima de 1, a gente considera que ele tenha feito um rating positivo. É claro que as vitórias ajudam, mas parte do motivo pelo qual eles estão ganhando é porque ele tá mandando bem também. Então parabéns pro Device que ganhou mais um MVP. Isso, fantástico para ele. Que já foi que temos uma entrevista que rolou aqui no site da Draft 5, que foi o Stewie sobre ter atuado com os brasileiros. Com certeza aprendi muito com eles. O Stewie comentando aqui depois de ter voltado para Liquid, né? E aqui é o que ele fala, ó. Jogar com os brasileiros foi muito bom. Você sabe, Fallen, Fericode, alguns dos melhores jogadores do mundo a certa altura, o melhor time do mundo a certo ponto também. E eu com certeza aprendi muito com eles. Estou feliz de estar de volta, estar na Liquid, um time do meu país e um time que fala inglês. Estamos jogando bem e eu estou feliz. Então o Stewie falou bem aí da temporada que ele passou com a gente. E de fato, cara, a gente durante o time, durante a experiência que a gente teve com o Stewie, a gente aprendeu bastante coisa com ele também, sobre a maneira com que eles pensam sobre o CS. E ele acabou entendendo um pouquinho mais do jeito que a gente joga. E se fosse para definir algumas palavras, cara, os americanos costumam jogar de um jeito mais rápido, de um jeito um pouco mais direto, sem pensar demais sobre as jogadas, e nós brasileiros temos às vezes um pouco de pensamento a mais nas etapas que nós corremos riscos ou não, como a gente pensa. São coisas que o Stewie acabou entendendo depois de jogar alguns meses com a gente. Então bacana ver o Stewie aí mandando bem com a Liquid, ele que chegou na final, inclusive acabando só perdeu para Astralis. Outra notícia legal que teve aqui, ó, o time da Fúria, os brasileiros que na minha opinião estão mandando super bem, né? Já é, na minha opinião, o segundo melhor time brasileiro, sem dúvida, os caras estão jogando super bem. E eles dominaram o qualificatório norte-americano, vencendo, olha as vitórias dos caras aqui, ó, bem elásticas, contra o United, que não é um time fraco não, hein. Bateram na United, time aqui do Cooper, apesar que esse time do United agora tá com uma line diferente, né, uma molecada aí que jogava mais no FPL lá americano, mas é um time que sabe jogar, cara, e 3-0 nos caras, ganharam o mapa porque já deviam ter vantagem na tabela, 16-6, 16-3 na Inferno. Por que você tá vendo aqui, Fanny? Que mapa que eles ganharam 1-0? Provavelmente eles passaram sem perder nenhum jogo pela parte winner da tabela, né? Então eles foram o melhor da competição, não perderam nenhum jogo. E aí chegaram nessa final aqui, no melhor de 5, com um mapa de vantagem já. Por isso que eles já saíram com 1-0. Mas arrebentaram aí na Nuke e na Inferno o time da United. Então essa molecada da Fúria tá sendo exemplo aí pros times brasileiros, porque estão numa ascendente muito boa.
né? Eles vão poder jogar agora esse campeonato na LAN, em Chicago, se eu não estiver enganado, em Dallas. E isso aí vai ser muito bacana para eles. Vamos acompanhar o trabalho dos caras. A gente já tem assistido um pouquinho. Inclusive a gente fez até um vídeo aqui no YouTube da partida que eles jogaram na Cash, lembra? Onde a gente assistiu uma análise deles que classificou eles pro Major. Então parabéns pra galera da Fúria. Boa sorte lá na DreamHack Masters. Outra notícia que rolou aqui no cenário internacional, cara, o Virtus Pro que tinha reformulado a line-up, não sei se está lembrado aí, eles tiraram o Pasha Biceps, tiraram o Nel e mantiveram, né, o Snacks e o Bialy, chamaram alguns outros jogadores, chamaram o Toal e o Michu também estava na equipe, e os caras resolveram colocar o Toal no banco, cara. Eu sempre achei o jogo desse cara interessante, desde que ele jogava no time do Agol. Eu achei que o Agol sempre foi um time bastante perigoso, e quando o Toal estava lá eu achava o Agol ainda um pouco melhor. E a gente treinou algumas vezes contra o Virtus Pro. O Toal, de fato, chama atenção por algumas jogadas meio malucas que ele faz, mas é um bom jogador e parecia que ele estava liderando esse time também, né, na parte estratégica, porque ele era capitão do Agol. Então, o que o VP falou sobre isso foi o seguinte, cara: a performance do nosso time de CSGO não está atingindo nossas expectativas. E nós tomamos essa decisão junto com os jogadores. Quem falou isso foi o General Manager, né, o cara que cuida do time lá, o Roman. Um cara de gente boa pra caramba, inclusive. E diz aqui que eles vão anunciar os planos futuros em breve, tá? Então os caras estão agora aqui com o Michu, com o Snatch, com o Bialy e com o Snack, só precisando de mais um jogador polonês aí pra completar a line-up, que não tem notícias ainda. Então boa sorte pro Virtus Pro. Será que o Papito volta, hein? Será que o Pasha volta pra esse time? Boa pergunta. Aqui nós temos também o Rogue. O Rogue dispensou o time. Pra quem não conhecia, o Rogue é um time americano que estava com alguns dinamarqueses no time. Então o que aconteceu aqui? Pra você entender o que aconteceu com esse time. O MSL foi tirado do North para a entrada do Cajun, que jogava no Rogue. Os dois são dinamarqueses, mas o Cajun estava nos Estados Unidos jogando pelo Rogue. E aí o MSL não teve um bom tempo lá, depois de muito tempo de trabalho com ele no North, que é um time dinamarquês. O North resolveu trocar os dois. Aí o MSL ficou um tempo pensando no que ele ia fazer na vida, e ele veio e montou o Rogue, né? E montou o Rogue junto com o Sik, com o Rico, com o Vice, tá aqui o Vice. E aí acabou que nesse meio tempo eles chamaram também o Nico. Não é o Nico da FaZe, é o Nico dinamarquês, que também é muito bom jogador, viu? Chamaram o Nico o dinamarquês. E esse time já começou a despontar, cara. Os caras mandaram bem nesse pouquinho tempo que eles ficaram juntos nos Estados Unidos, fizeram bons jogos. Até vou mostrar pra vocês aqui, ó, todos os resultados pro Rogue. Então, desde que chegou aí, praticamente desde o começo de ano, ó, os caras bateram no Liquid na SS, conseguiram classificar, bateram na Luminosity 2-0, resultados confortáveis até se não estiver enganado. 6-3, 6-4, então veja, os caras jogaram super bem. Ganharam do Complexo aqui também na SS. Então os caras estavam fazendo um bom trabalho, cara. Estavam no caminho certo. Aí você vai falar, pô, Fábio, por que os caras trocaram de time então? Eu acredito que vem alguma mudança grande por aí. Eu acredito que os dinamarqueses estão querendo voltar para lá para fazer parte de algum time. E aí o time acabou ficando meio sem característica. E a organização acabou dispensando o time todo. Então foi o que acabou acontecendo. Ah, e também ó, o SIC aqui foi anunciado pelo Complexity, ó. Então o time meio que desbandou, cara. E o principal motivo é que os caras receberam uma proposta de retornar para a Dinamarca e formaram um novo time por lá. Graças às boas atuações que renderam a Rogue umas vagas na finais. Então os caras mandaram bem aqui e rapidamente já puxaram os dois dinamarqueses de volta para lá. Deve ter algum time novo saindo por ali. E eu sei que já foi pro Complexo também, então os caras desbandaram, né? E basta saber agora o que vai acontecer com o Rico e com o Vice. Provavelmente eu sei o que vai acontecer. Bom, notícia sobre campeonato agora. Inclusive o próximo desafio da MBR acontece aqui na Star Series Season 7, vai ser lá em Xangai, na China. Estamos indo voar hoje, por sinal, no final do dia pro campeonato. E a gente acabou encontrando aqui o time do Panda, numa melhor de 3, que é o time chinês. E além disso, nós temos os confrontos North contra NRG, um excelente jogo, Ence contra Spirit, FaZe contra PEN, PEN, galerinha da PEN vai estar lá também, Tailu contra Renegades, Fnatic contra NiP, já tem um clássico sueco aqui de começo já, Big contra Vitality e Navi contra Rogue. Então um campeonato de alto nível, cara, e a premiação também super bacana, acredito que são $500 mil em premiação nesse campeonato. Então é um mega campeonato, e o legal desse camp é que ele vai acontecer ó, em vários dias, ó. Ele começa no domingo, no dia 31, e ele vai embora, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 5 e dia 6. Então só na quinta-feira da semana que vem que não vai ter jogo. Então, do dia 31 ao dia 6, muitos jogos. Todos os jogos melhor de 3. E eu tô super animado para esse campeonato, porque a gente tá precisando mesmo jogar alguns campos nesse ritmo, onde são bastante jogos, onde tem tempo para recuperação, onde a gente vai ter certeza de jogar muitas partidas. Isso vai ser muito interessante. Praticamente todos se enfrentam contra todos aqui, né? Você tem 5 jogos aqui. Não, não é todos contra todos não, é meio que um Swiss, eu acho, né? Eu acho que o formato vai ser um Swiss.
vai pegar os caras que venceram, sortear com os caras que venceram, quem perdeu, e por aí vai seguindo de acordo com os resultados até chegar nas quartas de final. Então, já fica aí preparado para torcer pela MBR, torcer pela PEN, que nós vamos com tudo aqui para Star Leather tentar mandar bem nesse campeonato. Outra notícia aqui, quem tinha o Major, cara, lembram do Major? Jogador que veio aqui pro Brasil, em Belo Horizonte, inclusive teve aquele episódio terrível, cara, com o Major, que eles foram fazer a entrada no estádio, na hora do jogo deles contra a MBR, e teve um torcedor brasileiro que acabou cuspindo nele durante a entrada, né, que foi um fato aí deprimente, né, cara, que não representa o que a torcida brasileira representa. E ele acabou indo pro Twitter falando, cara, ó, teve um ou outro engraçadinho que cuspiu em mim, mas, meu, a torcida brasileira foi insana, ele elogiou todo mundo, gostou pra caramba do show, um cara de muita integridade. Ele vinha tocando esse projeto turco aí com o Space Soldiers, jogava no time do Shantares, do Calix, ele era o capitão desse time, e ele acabou agora saindo do time. O que diz aqui, vamos ver o que eles alegam, né? Acho que não tem nenhum depoimento dele aqui pela saída. Ele decidiu sair depois de 2 anos junto com a galera. Basicamente isso. O Shantares foi jogar no time do Big. E eles tinham pego o Ian, que é um australiano com origens turcas, que fala turco, pro time. Mas agora ele acabou saindo da equipe. Então o Major não faz mais parte. Cara, eu sempre achei interessante jogar contra o Major. É um capitão inteligente, um capitão que jogava um jogo simples e efetivo. Não era fácil de entender como ele ia vir para a partida. Já tivemos partidas difíceis com ele, então era um bom jogador. Aqui temos a CLG Red. Venceu o time da Lazarus e conquistou a etapa feminina da WSG. Só que eu acho que o ano tá errado aqui, né? 2019 no caso, né? Mas tudo bem, meus caros. Aqui tem algumas jogadas. Ganharam $60 mil de premiação e venceram na Overpass. Tem até umas situações aqui de clutch. Tem algumas jogadinhas aqui que elas fizeram aqui no site da Draft 5. E esse é o campeonato que a equipe brasileira também foi jogar. Acabou saindo na fase de grupos por 1 ou 2 pontos de diferença. Então parabéns para as meninas aí do CLG Red, que são a grande potência, né? Essas meninas aí do CS feminino no momento. Bondik é o novo jogador da Strike. O Bondik vai mudando de casa aí pelos times lá na região russa, na região da Ucrânia. Ele que é um jogador ucraniano. E dessa vez ele entrou no Strike. Vai jogar junto com o Bumbla, com o Norbert, com o World Edit e o Kavik. Cara, é um time bonzinho também, viu, cara? O Bumbla é um cara que tem jogado muito bem. Eu gosto bastante do jogo desse Kavik, um cara que costuma aparecer bem nas partidas. Jogou muito bem um desses majors que teve por aí. O World Edit é um excelente AWP. É um cara que tem uns picos muito altos, assim. Precisa ter um pouco mais de constância, mas é um cara que tem muito potencial. Então, vai ser um time bom de assistir também, cara. Bom dia que vai trazer um pouco mais de experiência pra galera aí. Ele tava jogando na Gambit antes. E a gente já teve vários e vários encontros contra o Bondik, cara. Jogou contra ele contra o Flipside em 2015. Tivemos vários e vários encontros contra o Bondik. Ele é um bom jogador. Não tá se encontrando muito recentemente, mas quem sabe esse vai ser o time que ele vai voltar a ser protagonista. Inclusive ele falou isso numa entrevista, né, que ele queria ir pro time onde ele fosse o cara. Onde ele fosse a estrela da equipe e tivesse mais responsabilidade. Outra noticinha aqui é o Montpellier vai ser sede da final da 9ª temporada da série Pro League. Isso vai ser na França, galera. Então a cidade de Montpellier na França será a host aí do torneio da série Pro League 2019. E aqui diz um pouquinho sobre essa notícia. E os últimos campeões da DSL foram o Astralis. Tem aqui a foto dos caras. Nós já vencemos esse campeonato também algumas oportunidades. 1 ou 2 vezes. Temos um troféu desse em casa também. Então será um ótimo campeonato. E ainda tem que ser jogado, né? Acredito que a gente tem que classificar ainda. Porque a etapa online, os jogos, quando a gente voltar mais pra casa, vai começar a temporada online nossa da Pro League. Apesar que mudou um pouco como a Pro League vai ser jogada, né? Não vai ser mais igual o ano passado. Vai ser um outro jeito de classificar para essas finais. Mas ainda não aconteceu. Outra notícia aqui brasileira agora, galera. A Detona venceu a All Knights e foi campeão da Horus League 2019. Detona, inclusive, a gente teve a oportunidade de treinar um pouquinho com os caras. Estão jogando bem, cara. Estão jogando de uma maneira bem legal. Jogaram contra o All Knights aqui, equipe chilena, aparentemente. Venceram 16-14 na Mirage. Primeiro campeonato aí da Detona em LAN, talvez, ou não? O VSM aqui, ó, vencendo um campeonato legal em LAN. Junto com o Tiburcio, junto com o pessoal do time. E os chilenos deram trabalho, hein? Os chilenos deram trabalho. Interessante ver esse duelo Brasil contra Chile. Mas muito bacana que os brasileiros tenham saído por cima. Tem até aqui alguns rounds legais no site da Draft 5. Mostrando algumas marotagens, ó. O Tiburcio foi maroto pra cima dos caras. E o All Knights acabou ganhando a Nuke.
dos brasileiros. Aqui tem um jogo bem explicadinho, ó. Legal de vocês acompanharem também, assistindo depois das jogadas. E 16-7 na Dust 2 para Detona. Então venceu a Dust 2 e a Mirage e foi campeã desse torneio em LAN. Show de bola. Parabéns pra galera da Detona, continue firme aí na evolução de vocês. É isso daí. Outras notícias que teve aqui, quem tinha foi os melhores jogadores da Dell Game Liga Pro, março de 2019. Então os melhores jogadores da Liga Pro, segundo aqui, o que foi lançado, Wesley Hardzão Lopes. E aí um comentário legal aqui da Draft, ó. 2019 está sendo incrível pro Hardzão. Conseguiu evoluir muito em game, provando ser um jogador decisivo nos momentos importantes. Tanto na decisão do mês de fevereiro quanto de março ele foi o top frag. Nesse mês as estatísticas foram inferiores por conta de uma vitória por WO na abertura do campeonato. Isso não apaga o bom desempenho dele, fechando com um KDR de 1.5 e um rating de 1.29. KDR é o seu Kill Death Ratio, ou seja, a conta, né, de quantas vezes você mata e morre. Então ele, para deitar o Hardzão, ele mata 1,5, meu amigo, 1.5. Boa estatística. SHZ é uma das grandes promessas do cenário brasileiro de CSGO, mesmo com apenas 20 anos, já tem uma lista de importantes equipes no currículo e com experiência no exterior. Na Imperial não é um jogador mais badalado, mas raramente não é o melhor nas estatísticas. É, show de bola. O SHZ joga muito bem, cara. O SHZ, inclusive, um fato interessante aí, quando a gente fazia os encontros da Games Academy 1.6, lá na LGX, nas Lan Houses, acabei conhecendo o SHZ muito novo, cara. Acho que em 2012 a gente fez alguns encontros lá e conheci ele. Então, se hoje ele tá com 20 anos, há 7 anos atrás, a gente vai ter uns 13, 14 anos na época, cara. Muito bacana. Os outros destaques aqui foram o PKL, BNC e o Tatazinho. Então, foram os 5 destaques da Liga Profissional da Gamers Club. Parabéns para essa molecada. O que eu não conheço muito aqui é o BNC, hein? Não tinha ouvido falar dele ainda. Ele jogou pela WePlay Games. Então, um destaque aí. Legal, vamos acompanhar um pouquinho mais sobre o BNC nos próximos campeonatos. E também um pouquinho sobre a WePlay Games. Primeira vez que eu ouço falar dele. Parabéns, BNC, parabéns à sua equipe também pela performance, beleza? Então é isso aí, galera. Voltamos na semana que vem com mais notícias, com as notícias principais da semana. Meu agradecimento a todos que assistiram o vídeo e os meus comentários aí sobre o campeonato que nós jogamos aqui no Brasil. Queria agradecer do fundo do coração o apoio da torcida que esteve conosco num momento difícil. O campeonato pra gente foi terrível em termos de resultado, a gente não conseguiu vencer nenhuma partida, foi bastante difícil os jogos. Era um campeonato bastante complicado pelo fato de serem equipes de alto nível. A gente esperava mandar melhor, a gente se preparou bastante para esse camp, mas os resultados não vieram. Então a gente vai dar uma estudada aí no que aconteceu nos jogos, rever as partidas, assistir um pouco os adversários que estão mandando melhor do que a gente, tentar entender o que a gente pode melhorar dentro e também algumas atitudes fora do game, para ver se tem alguma coisa que a gente está pecando ali que pode melhorar o nosso desempenho. Então a gente vai voltar ao trabalho agora com a equipe a partir de hoje, né? Hoje eu encontro o pessoal no aeroporto, a gente parte para a China e vamos começar a nos recuperar, começar essa reestruturação aí para que a gente consiga apresentar melhores resultados, beleza? Obrigado a todos vocês que continuaram na torcida. Vamos continuar firme, porque só tem um jeito de passar os caras novamente, trabalhando duro e pensando na frente, beleza? É isso, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar comentários. Valeu, falou!